Já tem uma pergunta aqui que chegou, aliás, que foi mandada na semana passada, que infelizmente nós não tivemos condições, não é? E hoje, como o tema é livre, o ouvinte quer dizer o seguinte: olha, meu pai ultimamente vem se engasgando muito. Ele tem 52 anos de idade e é fumante. E quando corre, engasga, ele só não falta voltar à situação normal. O que é que pode estar acontecendo com ele? Seria problema no coração? Pode ser, viu? Pode ser, Marcos, assim como pode ser algum problema digestivo mesmo relacionado à parte do esôfago, né? Esôfago e estômago. Nós temos como o coração e parte do sistema digestivo, eles têm a mesma inervação. O que ocorre é que nós não temos uma condição de definir muitas vezes de onde vem aquela sintomatologia que o paciente está sentindo, já que é o mesmo correio que transmite a informação para o estômago, para o esôfago, para o coração, muitas vezes parte do pulmão. Então, diferente de alguém que machuca o dedo da mão direita, jamais vai sentir a dor no dedo da mão esquerda, porque nós temos uma inervação específica para cada dedo das mãos, para cada dedo dos pés. Essa inervação é muito específica. Aqui na nossa região tóraco-abdominal, entre o tórax e o abdômen, existe um nervo grande só, que é o nervo vago, que é responsável por essa por toda essa inervação. E aí, às vezes, o paciente sente uma queixa que ele atribui a um determinado sistema. Por exemplo, essas queixas que parecem queixas abdominais, o paciente sente um queimor na boca do estômago, ou às vezes sente um aperto no meio do peito, que na verdade não é a localização mais habitual do coração, que costuma estar um pouco mais deslocado para a esquerda. E essa sintomatologia ela pode estar correlacionada ao coração, embora obviamente também possa ter correlação com outras doenças, como esôfago e estômago. Aí precisaria de uma avaliação para ver, mas se pode ser do coração, pode, assim como poderia ser também relacionada à doença do refluxo, pelo que ele está descrevendo aí, doença do refluxo gastroesofágico, seria uma consideração, ou outras doenças do esôfago e estômago. Tenho 44 anos e me considero uma pessoa de hábitos saudáveis. Passei a fazer o uso do chá de canela diariamente e percebi palpitações, principalmente à noite, e também edemas nos seios antes do período da TPM. O que é que o senhor recomenda sobre o chá de canela? Olha, a gente não, os produtos naturais, desde que sejam consumidos em quantidades razoáveis, moderadas, eles costumam fazer bem, ajudar numa vida mais saudável. A grande questão algumas substâncias, como o café, o guaraná, a própria canela, elas, sendo consumidas em uma quantidade acima do habitual para cada pessoa, e a gente não tem um número específico de quantos miligramas cada pessoa pode consumir de chá de canela por dia, mas aí isso é da sensação de cada pessoa. Se você passa de um determinado limite do seu corpo, você pode desenvolver sintomas como esse. Quanto é que você pode consumir de pó de guaraná por dia, entendeu? A gente não tem um número específico para recomendar isso. O que a gente recomenda é que haja moderação. Se a nossa ouvinte está sentindo essa sintomatologia desde que começou a tomar o chá de canela, o recomendado seria que ela começasse a diminuir a dose, a quantidade de chá que ela está tomando todos os dias, para ver se os sintomas desaparecem. Se eles não desaparecerem, ela suspendesse o uso do chá de canela, para ver se os sintomas desaparecem sem nenhum chá de canela. Se mesmo assim não desaparecer, aí é o caso de investigar, porque possivelmente não tem a ver. Existe a correlação, pode existir a correlação, mas também pode ter sido um fato coincidente, ter aparecido as palpitações junto com a época que ela começou a tomar o seu chá de canela, e aí a gente está acreditando que uma coisa tem a ver com a outra. Isso a gente só tem como saber testando. Ela vai diminuindo, se ela encerrar e mesmo assim continuar com a queixa, aí a gente passa a investigar. Tem outra pergunta aqui: o que é repolarização ventricular precoce? Repolarização ventricular precoce. Ela coloca aqui uma observação, não sei se ajuda, risco cirúrgico. Normalmente a repolarização ventricular precoce é um diagnóstico eletrocardiográfico, certo? O que acontece? O nosso coração, ele trabalha por meio de contração e relaxamento. Cada vez que o coração contrai e bombeia o sangue vai ser distribuído para o corpo. Quando ele relaxa
relaxa, aí ele recebe o sangue que veio do corpo e parte dele que veio do pulmão, certo? Nesse processo de contrair, relaxar, quem estimula o coração a contrair e relaxar é o sistema elétrico do coração, certo? Aquilo que a gente falou aqui sobre as arritmias, que quando tem um sistema de fiação alterado, você desenvolve as arritmias. Nesse sistema de fiação, você tem uma fase, que é a fase de despolarização, que é a fase que geralmente é responsável pela contração, entendeu? Depois que você tem a contração, aí você tem a fase da repolarização, que é quando o coração, de modo geral, de uma maneira mais simples para falar, ele voltaria ao seu estado normal para se preparar para a próxima contração. Então essa repolarização, como ela falou aí, é a volta do coração ao seu estado elétrico normal, preparado para ser estimulado de novo e para contrair na próxima vez. Essa repolarização, ela é precoce, quando ela acontece de maneira precoce, é um padrão que pode ser considerado como normal para algumas pessoas, mas dependendo da localização em que ele se encontra, ele carrega um certo risco aumentado de alguns eventos no futuro. Mas em geral a gente não tem tratamento, é só acompanhar esse estado para ver se isso vai se desencadear em alguma outra doença. Normalmente não é doença, a pessoa é um achado de eletrocardiograma. O que é que você tem alguma doença, tem uma repolarização precoce. Na verdade, isso é um achado do eletrocardiograma, porque não causa sintomas, a pessoa não tem nenhuma queixa, e você só descobre quando vê no eletrocardiograma. Ele volta ao normal, ele volta ao seu estado natural de relaxamento antes do normal das outras pessoas. Isso, em algumas pessoas, pode carregar um risco maior de ter doenças cardíacas, mas na população geral, em geral, não costuma ter maiores problemas. Nós estamos aqui trazendo aqui perguntas da semana passada, né? Certo. Daqui a pouco vamos entrar nas de hoje. Bom dia, eu sou Pequena, aqui do Alto Boa Vista, acho que é do Alto da Boa Vista, né? Pequena, o apelido dela. Toda vez que eu tomo qualquer bebida, me dá muita dor de cabeça. Qualquer uma bebida, diz que é normal. Quando ela bebe, tem dor de cabeça. Pode ter alguma coisa com relação ao coração? Oi, Pequena, bom dia, um abraço pro pessoal do Alto da Boa Vista. Em geral, não, certo? A gente da especialidade costuma puxar muito a brasa para nossa sardinha, né? Para esquentar a nossa sardinha, porque na verdade muita coisa tem realmente a ver com o coração, mas essa queixa que a nossa ouvinte Pequena está falando, ela está mais correlacionada aos efeitos do álcool no nosso organismo. Isso não passa, apesar do álcool ter efeitos deletérios, ter efeitos danosos sobre o coração, como por exemplo aumentar a pressão em grandes quantidades de álcool e ingerido todo dia durante muito tempo, durante anos e anos, pode causar insuficiência cardíaca, coração crescido. Apesar de ter todas essas coisas, a queixa que ela se refere, que é a dor de cabeça quando bebe álcool, em geral ela está correlacionada à desidratação que o álcool causa. Certo? O álcool, por mais que seja bebido da forma líquida, ele desidrata mais do que hidrata a gente. E essa desidratação promove uma redução do volume de sangue dentro do cérebro, que faz com que o paciente sinta essa dor de cabeça e aqueles outros sintomas da ressaca também. Agora me ajuda aqui, porque tem uns nomes aqui dos remédios complicados. O ouvinte diz o seguinte, ela diz que toma clopidogrel, certo, Angipres, certo, e enzivastatina, né? Rosuvastatina, não? Deve ser então, né? Aí tem aqui, simvastatina. Simvastatina. Okay. Simvastatina. Diz que toma todos em uma única dose diária. Tá correta? O clopidogrel, a simvastatina e Angipres. O Angipres. Se ela não está sentindo nenhum sintoma específico pela associação dos três, não tem problema, tá certo? As três medicações. O clopidogrel, ele serve, a grosso modo aqui, para falar de um modo mais simples, ele serve para afinar o sangue e evitar que pacientes tenham tenham um novo ou venha a ter o primeiro infarto, certo? A simvastatina é um controlador das taxas de colesterol e de triglicéridos, mas principalmente de colesterol no sangue. E o Angipres que é o atenolol, é uma medicação que é utilizada tanto como antihipertensivo, como medicação também para evitar novos infartos e evitar que o
o coração se remodele, que o coração cresça. Como essas 3 medicações não têm o mesmo efeito, não são 3 antihipertensivos, por exemplo, que é o que a gente às vezes tem algum problema, se o paciente tomar 3 medicações para pressão de uma vez, pode a pressão cair demais. Como não há, cada uma tem o seu local de ação, o seu motivo de existir, então ela pode tomar os 3 juntos. Se ela não estiver sentindo nenhuma queixa, ela pode tomar os 3 juntos, sem problema. Nós já contemplamos as perguntas semana passada, vamos aqui para as de hoje. Cleiton Leite, ele é fisioterapeuta, inclusive participa aqui na sexta-feira conosco, né? Eles têm recebido alguns pacientes seus, né, lá na clínica dele para a fisioterapia aquática e água aquecida. Segundo ele, tem obtido excelentes resultados. Ele quer saber a sua opinião com relação ao uso da fisioterapia aquática e água aquecida a 36 graus. Olha, são opções de tratamento para doenças do coração que nos dão um auxílio muito grande para nós, porque isso integrando, fazendo parte da reabilitação cardiovascular, a gente sabe que aumenta a qualidade de vida do paciente que tem a doença cardíaca, ele melhora a sua capacidade física e embora não se tenha e tem alguns estudos conflitantes ainda a respeito de se ele tem benefício cardiovascular no sentido de aumentar o tempo de sobrevida ou não do paciente, é certo que a melhora na qualidade de vida ela é evidente, certo? Então o paciente que faz um programa de fisioterapia e que integra-se a uma reabilitação cardiovascular, ele certamente vai ter a sua qualidade de vida melhorada. Então é uma estratégia importantíssima para o apoio ao paciente, porque às vezes a gente acredita que apenas medicação que faz efeito, mas não, a gente tem muita coisa, como a gente já vem dizendo aqui também, dieta, moderar o consumo de bebida alcoólica, tudo isso não é comprimido, não se vai na farmácia e você compra, né? Às vezes a gente bota todas as nossas esperanças num comprimido, quando tem muito mais coisa do que isso. É óbvio que a medicação é importante, sem ela a gente também não consegue atingir os nossos objetivos, mas existem outros tratamentos não farmacológicos, a mudança do estilo de vida, a dieta, a atividade física, essa reabilitação cardiovascular, fazer esse acompanhamento fisioterápico, isso é importante para que a gente atinja o nosso objetivo esperado, que é o de recuperação do paciente. Nós temos ouvido conosco 3421-2272. Bom dia, com quem eu falo? Maria de São Fernando. Dona Maria de São Fernando, pode ficar à vontade, qual a sua pergunta? Porque o meu marido, ele masca muito. Então, ele tem uma tosse, ele tosse muito. Aí, ele não fuma, sabe? Eu queria saber, assim, se o que mais prejudica, se é fumar ou se é mascar. E aí eu fico preocupada com essa tosse dele. Ok, muito obrigado pela sua participação. Maria, e aí, doutor Wanda? Dona Maria, bom dia, um abraço pro pessoal de São Fernando. Olha, a senhora perguntar para mim o que é pior, se é mascar ou é fumar, é tão difícil a gente dizer isso, sabe? Porque se eu disser o que deveria dizer, assim, que fumar é pior, e parece que eu estou autorizando todo mundo a mascar fumo. Então eu vou colocar os dois no mesmo nível, certo? Mascar o fumo e fumar, eles são qualquer atividade que você mexa com o fumo, com o cigarro, com o tabaco, ela não faz bem à saúde. A gente não tem realmente nenhuma comprovação de que o cigarro ou o tabaco mascado eles façam bem à saúde. Se eu disser que ao fumar você tem mais chance de ter, por exemplo, câncer de boca, câncer de laringe por conta da fumaça quente, ou câncer de pulmão, ou uma série de outras doenças, vai parecer que eu estou estimulando as pessoas a mascarem fumo. Então eu costumo deixar os dois no mesmo nível, mascar fumo e fumar o cigarro mesmo, eles são danosos ao organismo e não são recomendados por absolutamente nenhum profissional de saúde. O ouvinte pergunta se o chá de camomila é bom para quem tem um coração acelerado. Olha, o chá de camomila ele tem algumas propriedades calmantes, certo? Se as queixas do paciente de coração acelerado elas melhoram com o chá de camomila, ele pode fazer uso sem maiores problemas. O interessante é que ele veja se esse coração acelerado é apenas
por estresse, por nervosismo, ou se tem alguma outra doença do coração à parte, porque às vezes, a depender do caso, você pode ter uma arritmia aí que o chá de camomila por si só não consiga controlar. Como calmante natural, assim como o maracujá e algumas outras substâncias que a gente utiliza, eles podem ser utilizados como calmante, mas não há uma garantia de que ele consiga realmente controlar as taquiarritmias, as batidas do coração, e precisaria ver realmente quais são ao que se refere especificamente esse coração acelerado dele. Se for só pelo estresse do dia a dia, ótimo. Se houver alguma arritmia que a gente consiga detectar e que precisa de um tratamento medicamentoso, aí talvez vire o chá de camomila vire tratamento auxiliar, mas aí precisa entrar com medicação também. Check-up no rádio de hoje, recebendo o cardiologista Dr. Wander Weide. Tem ouvido conosco, eu falo com quem? Bom dia. Bom dia, é com Ritinha de Jardim de Piranha. Olá, Ritinha, Jardim de Piranhas, aquele abraço. Qual a sua pergunta? Eu queria fazer uma pergunta ao doutor aí, é sobre uma dor que eu sinto, não é direta, é uma dor assim debaixo do meu peito. Aí quando ela bate, fica assim com uma coisa, assim, uma coisa ruim, uma repugnância, mas é passageira, ela não passa mais que 10, 15 minutos, aquela dor fina, torando embaixo do meu peito. E aí, doutor, a Ritinha? A Ritinha falou 15 minutos, foi isso que eu entendi mesmo? Foi, 15 minutos. Ok. Olha, a localização da dor sendo localizada no lado esquerdo do peito. E com essa característica exatamente mal caracterizada mesmo, né? A gente diz isso, é uma dor que o paciente às vezes não descreve bem, ele não sabe. Se você perguntar à pessoa mais letrada, a pessoa que, até para um médico que sabe, um cardiologista, às vezes ele não sabe descrever a dor que sente, é só essa repugnância, esse desconforto, esse mal-estar. Essa dor, nessa localização, com essa característica e com essa duração de 15 minutos, elas podem realmente se tratar de doença do coração. A gente tem, assim, o coração não é um órgão que costuma se manifestar com dor em extremos de tempo, ou com tempo muito curto ou com tempo muito longo. Apesar de poder, a gente já viu de tudo na vida, na nossa experiência profissional, paciente com todas as apresentações possíveis, mas o habitual é que o coração ele não se manifeste com dor em extremos de tempo, ou seja, um tempo muito curto, uma pontada de 1 segundo é pouco provável, é menos provável que se trate do coração, ou uma dor que durou 3 dias contínuos, dormindo e acordando, também é menos provável. Essas dores que a nossa ouvinte falou, que dura 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, às vezes até 20 minutos, elas estão dentro da janela que a gente chama de dores que podem se correlacionar ao coração. Seria importante que ela fizesse uma avaliação médica para avaliar os fatores de risco dela, fazer um eletrocardiograma para ver se tem alguma coisa no coração e investigar um pouco melhor esse quadro dela. A nossa ouvinte pergunta aqui, doutor Wander, é verdade que quem morre de infarto, né, o coração parte no meio? Não. Existe, apesar de existir alguns raríssimos casos em que a gente consegue detectar isso, que a gente chama de ruptura de parede do ventrículo, certo? Literalmente o coração se rompe e é uma tragédia, é praticamente fulminante, como as pessoas costumam dizer, é um infarto fulminante. Mas, na verdade, o que acontece no infarto é que uma parte do coração, ela deixa de receber o seu alimento, o seu sangue, que ela se alimenta, e ela morre, certo? Se essa parte, ela ficar muito, muito, muito fragilizada ao ponto de se romper, você pode ter isso. Mas isso é muito raro, muitíssimo raro mesmo. Tem mais ouvido conosco, eu falo com quem? Bom dia. Bom dia, é com Cláudia do Sítio Alegre. Sítio Alegre fica aqui em Caicó, é, Cláudia? É. Pois não, pode ficar à vontade. Qual a sua pergunta, Cláudia? É porque eu queria saber se é verdade ou é mito. Porque muitas pessoas falam que às vezes você tá com alguma coisa, não tá com gripe, não tá com nada. Aí adoece, sente uma dor forte nas costas e muita gente diz que é problema no coração ou começo de infarto, alguma coisa assim.
Se é verdade ou mito isso. E aí, é verdade ou mito, doutor? Pode ser verdade, viu? A gente não pode definir como verdade absoluta para que as pessoas não imaginem que toda dor nas costas é relacionada ao coração, senão não existiria doenças de coluna, problemas de coluna, problemas de esôfago que muitas vezes se manifestam também na parte posterior do nosso corpo. Na verdade, ela quer saber se é verdade ou é mito, que pode ser do coração, então é verdade, certo? Existem algumas dores no coração que podem se manifestar na parte dorsal, como a gente chama. Inclusive outras doenças que não são diretamente relacionadas ao coração, mas ao sistema cardiovascular. Por exemplo, tem uma doença que é extremamente grave, mas também é rara, não é para os ouvintes acharem que todo mundo está tendo essa doença, porque ela é rara, felizmente, mas ela é muito grave, que chama dissecção de aorta. Ela acontece quando a aorta, que é a principal artéria que distribui sangue para o corpo, ela sofre um rasgão dentro dela, um pequeno rasgão na sua estrutura. E isso costuma dar uma dor, muitas vezes ela começa na parte da frente do peito e ela se irradia para as costas. Então, em resumo, dor nas costas pode ser do coração, mas não quer dizer que qualquer dor nas costas é do coração. Um ouvinte ligou para cá e disse o seguinte, que ela tem um filho de 7 anos de idade e ele tem coração acelerado. Ele diz que já acorda com o coração acelerado. Na idade dele, 7 anos, é normal ou ele deve procurar o cardiologista? Olha, depende do quão acelerado seja. Em geral, a criança logo ao nascer, ela tem a frequência de batidas do coração bem mais alta do que a frequência do adulto. A frequência de batidas do coração do adulto é de 50 até 100 batimentos por minuto. Na criança, a gente sabe que ao acordar, ela tem ao nascer, ela tem essa frequência de batidas mais alta. Então, logo que a criança nasce, 140 batimentos, 135 batimentos por minuto, que no adulto seria acelerado, na criança, no recém-nascido, é normal. Com o passar do tempo, ao longo dos primeiros meses e primeiros anos de vida, o coração vai se habituando e ele vai entrando nessa faixa de normalidade. A criança já tem 7 anos de idade, então já está um pouco distante dessa fase de recém-nascido e de primeira infância até por volta dos 2 anos. Então, se ela acorda com a frequência cardíaca acima de 100, 120 batimentos por minuto, pode ser que ela precise realmente de uma avaliação cardiológica. Check-up no rádio de hoje, tema livre, com o Dr. Wander Weider, tem ouvido conosco, fala com quem? Bom dia. Bom dia, é a Célia aqui do Sítio Lages. Célia, só se você puder baixar um pouco o rádio aí, que tá com volume muito alto, tá, vai dar uma microfonia. Célia, que fala aí do Sítio Lages. Pois não, Célia? Marcos, que eu queria, doutor Wander já tá no ar? Está no ar, pode estar lhe ouvindo sim, pode ficar à vontade. Eu queria saber dele, uma pessoa que dorme à noite e ronca muito e aqui e acolá fica assim parado. E aí, doutor? Agora sim. Célia, bom dia para você, tudo bem? Olha, isso é essa descrição que a Célia tá dando, essa descrição que você tá me dando, Célia, ela é muito parecida, muito sugestiva com um quadro que a gente tem, uma enfermidade que a gente tem que se chama apneia do sono, certo? É o que é a apneia? A apneia é parar de respirar, certo? Se você faz apneia quando você entra num açude, quando você entra numa piscina, tapa a respiração e desce. E aí você para de respirar e de repente, se você passar mais tempo do que você é capaz de suportar, você volta para a superfície já com aquela ânsia de respirar novamente. Então, esses roncos noturnos associados a essa parada de respiração, principalmente quando você retorna como se estivesse se engasgando, eles são sugestivos de apneia do sono. E a apneia do sono, ela é uma doença que causa problemas. Ela tem um risco aumentado de desenvolver hipertensão e doenças do coração. Então ela precisa ser investigada e precisa ser tratada. Não é normal roncar muito e parar de respirar à noite. Isso não é normal. A Terezinha lá de Jardim do Seridó está perguntando se o senhor conhece o chá de chapéu de couro e se ele tem algum benefício para o coração. A Terezinha, me desculpe, eu não conheço. Eu quero conhecê-lo. Eu vou procurar informações a respeito, mas eu nunca ouvi falar do chá de chapéu de couro. Não. Chá de chapéu de couro, dizem que é bom aí, né? Tá, pois vai estar anotado aqui e eu vou procurar informações para tentar respondê-lo. Na semana passada você falou de que o vinho, uma taça de vinho, você tomar todos os dias é bom para o coração, né? E algumas pessoas me pararam na rua, pergunta, doutor,
quantas taças, o tamanho da taça? Ah, não. Aí a gente não tem muita negociação não, tá certo? É uma taça de 350 ml de vinho ou 2 latas de cerveja ou uma dose de destilado, de 50 ml de destilado por dia. Passou disso, aí realmente você entra naquilo que a gente chama de curva J, né? Você tem um determinado ponto em que você não tem benefício cardiovascular se você não tomar nenhuma bebida alcoólica. Se você tomar uma dose uma dose de uma dessas, ou é uma dose de vinho, ou é uma dose de cerveja, ou é uma dose de destilado, certo? Se você tomar uma dose de uma dessas, aí você tem benefícios do coração em relação a quem não toma. Agora, como eu tenho dito aos meus pacientes, se você não é capaz de conter o seu impulso e só tomar uma, e que vai tomar 2 e tomar 3, é pior do que não tomar nenhuma. Então, para resumir, tomar uma, como um paciente me procurou esses dias e disse: doutor, eu posso tomar uma? Eu disse: olha, tomar uma, se for só uma, você pode. Agora, tomar 2 é pior do que não tomar nenhuma. Então, se você não tem a força de vontade e o autocontrole para realmente tomar só uma, é melhor não tomar nenhuma. Ok, nós queremos aqui agradecer, tem outras perguntas, mas realmente o nosso tempo estourou, ouvindo que, por exemplo, eles têm miocardiopatia dilatada, né? Tem dores nas pernas, costas e cabeça, e aí? A miocardiopatia dilatada é o que popularmente a gente conhece como coração crescido, certo? É uma das formas da insuficiência cardíaca. Embora essas queixas possam estar correlacionadas a uma série de outras doenças, como essas dores nas pernas, dores nas costas, dores na cabeça, possam estar correlacionadas com uma série de outras doenças que precisariam ser investigadas, mas elas podem estar relacionadas à própria doença em si, porque o coração, em geral, com miocardiopatia dilatada, ele não tem condições de distribuir sangue da maneira adequada para todos os lugares do corpo. E aí, na falta de sangue para se alimentar, o corpo começa a dar sinais de que quer receber mais, de que está com fome, de que precisa receber mais. E aí isso às vezes vem com dor, vem com fadiga, vem com fraqueza. Então essa sintomatologia pode estar relacionada à sua doença. Dr. Wander Wade, até quinta-feira, se Deus quiser. Boa festa de Santana. A nós todos. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Quinta-feira estaremos aqui de volta, se Deus permitir.